Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa obra que, nossa, sempre dá o que falar. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Vamos explorar uns trechos-chave, sabe? Aqueles que mostram bem os personagens centrais. O pintor, Basil Hallward, o Lord Henry Wotton, que é pura influência, e, claro, o Dorian Gray. Wilde, né, aquele ícone do esteticismo, da arte pela arte, ele criou uma história que mexe com a gente até hoje. A ideia aqui é fuçar nessas camadas todas, sobre beleza, arte, juventude, moral, usando o próprio prefácio do Wilde como, sei lá, nosso guia inicial. Exatamente. O prefácio é fundamental. É quase um aviso, né? Ele lança umas ideias que parecem paradoxais logo de cara, tipo, o artista é o criador de coisas belas, mas ao mesmo tempo a arte deve revelar a arte e ocultar o artista. Como assim, né? E ele quebra totalmente com a ideia de livro moral ou imoral. Para ele, livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo. Bem direto. E aquelas frases famosas, toda a arte é ao mesmo tempo superfície, símbolo e a mais polêmica, talvez, toda a arte é completamente inútil. Essas ideias, elas vão ecoar na história toda do Dorian, a gente vai ver. Parece que ele já arma o tabuleiro ali no prefácio. Ok, então vamos para a história. Começa tudo no ateliê do Basil, certo? Com o Lord Henry admirando o retrato do Dorian. Ele fala: "É o seu melhor trabalho, Basil", aquela coisa. Sim. Mas o Basil tá estranho, meio relutante em mostrar o quadro pra todo mundo. Ele solta aquela: "Eu pus muito de mim nele". O que será que ele quer dizer? Ah, isso é muito revelador. É a confissão dele, né? Basil acredita que todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista, não do modelo. Ele tá com medo, na verdade. Medo de ter colocado ali o segredo da minha própria alma. Isso conecta direto com o prefácio. A arte revela o artista mesmo que ele não queira. E pior, revela também quem olha para ela, o espectador. Basil sente essa exposição. Total. A arte vira uma espécie de confissão sem querer. E aí, nesse clima todo, entra o Dorian Gray. A beleza em pessoa. Jovem. O próprio. E Lord Henry, rápido no gatilho, já começa a influenciar o rapaz. Falando que a juventude é a única coisa que vale a pena ter. Uhum. Planta o medo no Dorian. Quando ele vê o retrato pronto, bate aquele desespero de envelhecer e ele faz o desejo. Ah, se fosse o contrário, se o quadro pudesse mudar e eu ficasse sempre assim. E aí tá feito o pacto, né? Não tem diabo com um contrato assinado, mas o desejo é tão forte, tão embedido daquela filosofia do Henry, que a coisa acontece. É o ponto de virada. A aparência do Dorian se separa da alma dele, que vai ficar registrada ali no quadro. A busca pela juventude eterna, né? Um clássico. Só que aqui com uma roupagem bem particular. E o Lord Henry é um maestro disso tudo. O cara das frases de efeito, cínico. Totalmente. Agir naturalmente é que não passa de uma pose. Ele vê a vida como um show. E o Dorian vira quase um experimento para ele. Exato, ele adora essa ideia de projetar nossa alma em uma forma graciosa. É como se ele vivesse através do Dorian, sabe? Sem se sujar. Ele usa as palavras de um jeito terrível, como o próprio Dorian percebe. Sim, palavras, simples palavras, como eram terríveis. A influência dele é sutil, não é força bruta. É pela ideia, pela sugestão. Ele desperta algo no Dorian, uma curiosidade, uma fome de experimentar, que talvez já estivesse lá adormecida. É a corrupção pelo pensamento. E a primeira prova de fogo dessa nova vida vem com a Sybil Vane. Ele se encanta pela atriz, pela fantasia. Pela arte dela, né? Não por ela mesmo. Isso. Ele descreve ela citando Shakespeare, super idealizado, só que quando a Sybil se apaixona de verdade pelo príncipe encantado dela, aí a coisa muda pra ela. Ela perde o dom de atuar. Porque o amor real fez a ficção do palco perder o sentido para ela. É o choque total entre arte e vida. Ela mesma diz: "Você me ensinou o que é a realidade. Percebi a falsidade da representação vazia." Para ela foi bom, uma libertação. Mas pro Dorian? Pro Dorian, que amava a arte dela, é o fim. É uma traição. E a reação dele é de uma crueldade. Nossa. Sim, ele fala: "Você matou meu amor."
Sem a sua arte você não é nada. Descarta a pessoa real assim que a ilusão acaba. Terrível. E essa crueldade já marca o retrato. Chegando em casa ele vê a primeira mudança, um toque de crueldade na boca. A primeira cicatriz na alma, pintada. Exato. E logo depois, a notícia do suicídio da Sybil. Dorian sente um remorso inicial. Parece que sim, mas aí entra o Lord Henry de novo. E entra pra relativizar tudo, né? De um jeito magistralmente perverso. Ele transforma a tragédia real, a morte da moça, numa coisa estética. Uma grande tragédia romântica. Ele tira a humanidade da Sybil, quase como se ela fosse só uma personagem, e com isso ele livra a barra do Dorian. Tira o peso moral das costas dele. Exatamente, uma racionalização perfeita para a vaidade do Dorian e para o desejo dele de viver sem consequências. E o Dorian compra essa ideia. Decide que o quadro vai carregar o fardo todo, vai ser a consciência dele, e ele vai viver só por os prazeres. Essa busca toda é turbinada por aquele livro amarelo que o Henry dá para ele, que muitos dizem ser o Arrebusto, o Huysmans. Isso. Esse livro vira tipo um manual pro Dorian. Descreve uma busca doentia por sensações raras, experiências estéticas levadas ao extremo. Joias, perfumes, tecidos exóticos, rituais. A ideia seria curar a alma por meio dos sentidos e os sentidos por meio da alma. Parece bonito no papel. Pois é, mas na prática, para o Dorian, vira uma compulsão, uma tentativa sem fim de preencher um vazio que só aumenta. Os sentidos não curam nada, só distraem a alma enquanto ela apodrece. E a prova tá lá trancada no quarto. Essa relação dele com o retrato é muito bizarra, né? Fascinante e perturbadora. Ele vai lá espiar a própria decadência na tela. E sente um prazer estranho nisso, comparando com a beleza dele no espelho. Um encantamento monstruoso e terrível. Uhum. Enquanto isso, a vida social dele continua perfeita. Mas começam os boatos, né? As sumidas dele, as idas a lugares barra pesada. É a hipocrisia pura. A sociedade vitoriana, e talvez a nossa ainda hoje, né? Tá sempre pronta para perdoar os ricos e charmosos. A beleza dele é um escudo. Mas o retrato não perdoa. Ele mostra a verdade nua e crua da alma. Essa dualidade vai ficando insustentável. E o confronto uma hora chega. Anos depois, o Basil Howard, o pintor, volta. Ele ouviu os boatos terríveis sobre o Dorian. Sim, sobre como ele parece corromper todo mundo ao redor. Os seus amigos parecem perder todo o senso de honra, de bondade, de pureza. O Brasil está preocupado. Ele ainda se sente ligado ao Dorian, à sua obra. E ele pede para ver o retrato. Mostre-me a minha obra. É quase um apelo. E quando o Dorian mostra... Nossa, o quadro tá horrível, uma coisa demoníaca. Brasil fica chocado, tenta falar em arrependimento, em rezar. Mas já era tarde demais para o Dorian. Totalmente. Num acesso de orgulho ferido, de pânico talvez, ele culpa o Brasil pela própria monstruosidade. E o mata, com a mesma faca que vai usar no fim contra o quadro. Que ironia macabra. E a calma dele depois é de gelar o sangue. O segredo da coisa toda era não refletir sobre a situação. Desconectado total. Medonho. E para se livrar do corpo, ele vai atrás do Alan Campbell, um químico, tem uma história mal resolvida entre eles. Aham. E Dorian usa chantagem pesada para forçar o Campbell a destruir o corpo quimicamente, sumir com a prova. A ciência usada para encobrir o pecado. Campbell faz, mas não aguenta o peso. Se mata depois. A corrupção do Dorian se espalhando, destruindo outros. É um ponto sem volta mesmo. Ele não só mata, mas apaga a evidência de um jeito frio, calculista. Mestre em manter as aparências. Sim, usando a química para apagar um crime, para apagar o básico da existência física. Mostra o nível de desumanização. Mesmo assim, o passado volta para cobrar. O James Vane, irmão da Sybil, que jurou vingança. Anos procurando por ele. Eles se encontram num antro de ópio. James quase pega ele, mas a aparência de garoto do Dorian o salva. James pensa, não pode ser ele, faz 18 anos? A maldição que vira proteção temporária. É muita ironia. Mas logo depois, alguém conta a verdade pro James e ele volta a caçar o Dorian. Só que o destino... O destino é irônico até o fim. James morre acidentalmente numa caçada na propriedade onde Dorian estava.
um tiro perdido. E o Dorian sente um alívio gigantesco, acha que está livre. Ele sabia que estava salvo. A ameaça externa, a consequência direta do passado, some por acaso. Reforça a impunidade dele. Parece que nada pode atingi-lo por fora. Na última conversa que temos registro dele com o Lord Henry, Dorian até ensaia uma bondade. Diz que poupou uma moça, a Hattie Merton. Uma tentativa de redenção ou só mais uma pose? Pois é. Henry, claro, debocha. Você lhe deu bons conselhos e partiu o coração dela. E quando Dorian joga verde perguntando o que Henry diria se ele confessasse ter matado Basil, Henry ri. Acha impossível. Todo crime é vulgar. Não combina com você, Dorian. Ele não faz ideia da verdade. essa conversa mostra tudo. A bondade do Dorian é superficial, vaidade, curiosidade, não remorso de verdade. Ele não consegue mudar. E Henry, que começou tudo, continua cego pro monstro que ajudou a criar. Só se importa com a estética. Até cita a Bíblia sobre perder a alma, sem sacar o quão literal aquilo é pro Dorian. E essa incapacidade de mudar de verdade vai levar ao fim. Na mesma noite, ele tá lá pensando na inocência perdida, odiando a própria beleza que o aprisionou. E decide olhar o retrato de novo. Talvez esperando que a boa ação com a Hattie tivesse, sei lá, limpado um pouco a barra. Mas não. O quadro, espelho da alma, não se engana. Ele piorou. Ganhou um ar de astúcia nos olhos e na boca prega arqueada do hipócrita. A mancha de sangue está mais viva. Ele entende ali. A bondade foi só mais teatro, vaidade, hipocrisia. Não tem volta enquanto o quadro existir. É a consciência dele ali, a prova do crime, a prova de quem ele é. E a única saída que ele vê é destruir essa prova. Destruir o passado, a consciência, a arte que o condenou. Ele pega a faca. A mesma faca usada para matar o Basil. E ataca a pintura. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Um grito horrível, um barulho, os criados arrombam a porta e encontram um retrato na parede intacto. Lindo, mostrando Dorian Gray jovem e perfeito como no início. Mas no chão, No chão, um corpo, velho, enrugado, horrível, com a faca cravada no coração, irreconhecível. Só os anéis entregam quem é. é o Dorian. Finalmente mostrando por fora toda a podridão que carregou por dentro por tanto tempo. Uau, que final. Que final. A gente tentou aqui desvendar um pouco dessa teia do Wilde, a beleza que vira armadilha, a arte como espelho às vezes cruel, A influência que envenena. a busca pelo prazer que leva à autodestruição e a ideia de que, no fim, a alma cobra a conta, né? Não importa onde você a esconda. Sim, e a obra continua forte porque faz a gente pensar em coisas que não têm prazo de validade. A crítica à sociedade superficial, essa briga entre ética e estética. Será que a arte é mesmo inútil e separada da moral, como o Wilde provoca lá no começo? Quando ela consegue refletir tão fundo a alma humana? Boa pergunta. O fim do Dorian sugere que não dá para viver só na superfície, fingindo que as profundezas não existem. Uma hora a conta chega. Corpo e alma, superfície e símbolo têm que se encontrar. Fique então a reflexão para quem ouviu a gente. Se o retrato era a alma visível, o que significa ele voltar ao normal no fim, enquanto o corpo do Dorian vira aquilo tudo? Onde está a nossa verdadeira identidade? Na imagem que a gente mostra para o mundo ou na verdade que está lá dentro, escondida? Talvez a resposta esteja aí, entre a superfície e o símbolo. Para a gente pensar.